todos, bem-vindos a mais este episódio do podcast A Economia do Bem-Estar. Deixem-me dar as boas-vindas aos presentes. O Álvaro Cidrais, estás preparado para aprender alguma coisa sobre a importância da luz no teu bem-estar? Sempre, sempre. E aliás, acho que vamos conseguir fazer isso aqui com a Ana Cristina. Tem já muita experiência nestas matérias. Vamos a isso. Também as boas-vindas ao Henrique Lopes. Bom dia, Henrique. Também a mesma pergunta. Também estás preparado para aprender sobre luz? Interessado. Houve períodos na história com muito destaque nesta área. Atualmente, nos anos passados, não tem sido dada tanta importância. Pode ser que haja aqui contributos muito interessantes. Muito bem, muito obrigado. Não temos connosco esta semana o Zé Alberto Pereira, mas temos gravada a rubrica dele que passaremos daqui a pouco. Em compensação, temos connosco uma convidada especial que tenho muita expectativa de ouvir falar, a Ana Cristina Daré. Bom dia, Ana, como está? Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite e vamos falar de luz. Vamos a isso. Álvaro, primeiro explicas aos nossos espectadores, ouvintes, leitores, quem é a Ana? Sim, a Ana faz arquitetura de interiores, é especialista em Lighting Design, ou seja, desenho da luz. Foi licenciada em Design de Ambientes no Brasil, tem uma experiência profissional de mais de 30 anos, nos últimos 20 anos aqui em Portugal. E depois desenvolveu alguns trabalhos de investigação, nomeadamente mestrado e doutoramento, nas componentes da arquitetura, nas questões do envelhecimento e da relação de design e iluminação para as pessoas mais velhas, para criar ambientes positivos, ambientes que são confortáveis e agradáveis para a vida das pessoas. E, portanto, nós vamos conversar com ela, depois temos aqui mais alguns pequenos desafios sobre estas questões, sobre a importância que a luz tem na criação de espaços de bem-estar. E o espaço é um dos elementos essenciais de bem-estar que pode contribuir ou não para a nossa qualidade de vida. E, portanto, depois iremos conversar com a Ana sobre estas questões. Muito bem, muito obrigado. Mas com uma promessa que eu faço desde já, que esta semana não nos vamos estender. Enfim, a semana passada era número 0, era mais uma experiência e um teste. Esta semana vamos realmente cumprir o nosso horário dos 30 a 40 minutos. E, portanto, precisamente para não nos estendermos, vamos começar. Não vamos perder mais tempo. Ana, quer começar com alguma perspectiva especial, alguma perspectiva mais importante para si sobre como é que a luz, estamos a falar, se eu bem percebi, de luz interior, dentro das habitações, como é que a luz afeta o bem-estar das pessoas? Bom, antes de nós falarmos de luz nos interiores, nós temos que começar a pensar na luz nos exteriores. A luz natural também é muito importante. E eu acho que nos interiores nós devemos fazer um mix entre a luz natural e a luz artificial. E procurar, na hora que há necessidade da luz artificial, fazê-la de uma forma a atender a todos os utilizadores do espaço, e não nos focarmos apenas na questão estética, certo? Mas sempre a luz natural é a primeira, é a principal e é o ponto de partida para tudo. Sem a luz natural, nós não estaríamos aqui. E nós somos acostumados a viver no exterior, e isso é ancestral do ser humano. Então, a luz artificial é apenas um complemento e uma forma de que a gente viva nos espaços interiores e dê continuidade à nossa vida dentro dos interiores. Mas sempre partindo a iluminação natural e a iluminação artificial como um complemento, mas também pensando nela como a gente pensa na iluminação natural. Esta conversa poderia durar horas e horas e horas. Vou focar-me aqui numa questão. Não é para... Exatamente, uma questão muito interessante. Tu estás a preparar um e-book que se chama Estratégias de Bem Viver para Idosos. Sim. Na minha opinião, essa é uma das questões mais importantes dos próximos anos, até porque a questão da luz tem um significado muito grande, por exemplo, e nós não consideramos isso, na capacidade visual, na capacidade de, ao longo da minha vida, que vou perdendo, em princípio, algumas condições, algumas competências visuais, poder manter uma saúde visual interessante. E eu perguntava-te, neste teu livro das estratégias de bem viver para idosos, que
questões tu colocas, que soluções tu apresentas, que dicas podes dar sobre estas temáticas? Olha, principalmente eu acho que a iluminação não existe, e isso eu falo, tanto falei na minha tese, foi uma das conclusões da minha tese, como também da minha investigação, né? Como também está nesse livro. Não existe uma solução estándar de iluminação. Eu não chego ali e coloco uma iluminação e ela vai servir para todos. Nós temos que pensar que a iluminação tem que ser personalizada. Cada pessoa vai precisar de uma iluminação de um determinado sítio e para fazer uma determinada atividade. As duas únicas situações, ou a principal que nós devemos ter atenção, é justamente na cozinha. Nós temos muito hábito de colocar só a iluminação de teto, a iluminação natural, a iluminação no teto, a iluminação geral, e está tudo muito bem. Nós esquecemos que quando nós vamos fazer algum alimento, ou como nós vamos descascar ou preparar os alimentos, nós precisamos de ter iluminação nas bancadas. E se eu tiver só iluminação geral, eu vou fazer sombra na minha bancada. Então, nós temos que pensar que devemos ter uma iluminação embaixo dos armários, para quê? Para a iluminação da própria bancada. Essa é uma dica principal. Hoje em dia já há uma preocupação disso, mas nós temos que prestar atenção que nem todos os locais têm essa preocupação, certo? Outra coisa também é em relação à casa de banho. Existe um estudo da Fundação Ricardo Jorge que diz que o maior número de acidentes é com as crianças e os mais idosos na cozinha e na casa de banho. Também devemos prestar atenção na casa de banho, certo? Como é que nós vamos iluminar? O que nós queremos iluminar? Prestar atenção na iluminação do espelho para os nossos rostos, porque senão, os homens porque se barbeiam e precisam estar vendo como está aquele barbear. E as mulheres, independente da idade, pela questão de manutenção, de passar um creme, de passar uma maquiagem, de passar um batom, e essa luz tem que ser justamente uma luz que nos dê essa possibilidade, que nos ilumine o rosto inteiro, e não só uma iluminação que vai iluminar de um lado ou do outro, ou mesmo que vai fazer sombra. Então, eu acho que o principal é justamente esses dois pontos, que é onde tem maior número de acidentes, e ter cuidado com esses dois ambientes da casa. E também as entradas. As nossas entradas são muito mal, dos nossos edifícios são muito mal iluminadas, e isso pode criar algum problema. Na hora que nós vamos, por exemplo, retirar uma chave de dentro da mala, nós não temos uma luz, e a luz está nas nossas costas, e a mala nós não estamos vendo, e a fechadura nós não estamos vendo, então tem um cuidado também em relação a isso. Ou seja, um cuidado com os detalhes. E essa é uma questão crucial, porque das conversas que nós também já tivemos sobre este assunto, ficaram presentes duas coisas. Uma é que algumas destas pequenas melhorias são baratas, digamos assim, desde que sejam bem pensadas. São extremamente, e portanto estão ao nível de qualquer pessoa. E melhoram muito a qualidade de vida dela. A segunda questão é, que eu nunca tinha pensado e que tu no outro dia revelavas, durante a noite, quando uma pessoa mais velha, e mesmo outra pessoa vai à casa de banho, o simples facto de ter pequenas linhas de luz ou pequenos referenciais de luz pode fazer a diferença toda entre na sua qualidade de vida e no seu bem-estar. E também evitar que haja quedas. Quando a gente é mais novo, levantamos, batamos a poeira e vamos seguindo em frente. Mas para o idoso já há um certo comprometimento. Ele pode chegar a não partir um osso, a ter uma fratura, mas também pode ter uma luxação. E isso, para o idoso, é muito mais difícil quando nós vamos envelhecendo, a nossa possibilidade de recuperação é muito mais lenta do que uma pessoa mais jovem. Então, nós temos que pensar nos corredores. E eu já vi situações, principalmente em lares, que simplesmente por uma questão de economia, se desliga as luzes do corredor. E os idosos têm problema, porque qualquer coisa que eles vão andando e assumirem como uma barreira, ou com um degrau, ou com alguma coisa, eles vão andar muito mais devagar
e podem correr risco de queda, isso sim. E isso tem a ver com outra questão que tu tens focado em várias conversas e nos trabalhos que tens feito, que é a questão da autonomia da pessoa. Que tu valorizas imenso como um dos elementos essenciais. E eu nunca tinha feito essa associação entre a luz e a autonomia. Mas tu fazes, e és capaz de fazer aqui, partilhar connosco essa tua perspectiva. Olha, independentemente, é todo um processo, Álvaro, não existe uma coisa estanque, eu não vou, com a luz eu vou conseguir a autonomia das pessoas, não, é um processo um pouco de evolutivo e um processo até simples. Agora, se eu não tiver uma boa iluminação para que eu possa fazer as minhas tarefas, que nós estávamos falando nas AVDs, nas atividades da vida diária, de tomar um banho, de escovar um dente, de pentear um cabelo, de fazer uma cozinha, de um cozinhado, de preparar o meu pequeno almoço, se eu não tiver essas pequenas autonomias, eu também não vou ter autonomias para as coisas mais importantes, como pagar uma conta e tratar na internet. Então, tem todo um processo para isso. E essa autonomia eu só consigo se eu ver a pessoa que vai utilizar o espaço como um todo, certo? E ver também como esse espaço está configurado, qual é o layout desse espaço e o que eu preciso efetivamente de iluminar para que ele tenha autonomia, certo? Eu não posso pensar apenas quando tem um casal de idosos que vive há 40 e tantos anos, ou um casal que vive há 40 e tantos anos juntos, e chega à noite, ela gosta de fazer tricô e ele gosta de ver televisão. E eu tenho que pensar na iluminação para os dois. E isso é autonomia para os dois. Que isso também é um detalhe muito importante, porque eles vão sentir também que eles fazem parte de todo esse processo e fazem parte de todo esse espaço. Não sei se eu consegui responder ao que... Sim, sim, e tocaste noutra questão que eu acho muito importante e que depois o Henrique também poderá naturalmente dar um toque, que é a questão da humanização. O que tu estás a dizer é, no fundo, fazer projetos específicos para as pessoas específicas, na sua condição real. E essa gestão, já aqui há dias conversámos também sobre isso, e eu fiquei muito sensibilizado e interessado nesta questão, que é, tu podes pensar a família, a vida em casa daquelas pessoas e projetar o seu bem-estar. É muito isso que tu fazes quando estás a fazer a análise da situação e o diagnóstico. E eu às vezes pergunto até que ponto é que nós não precisávamos desta cultura e de uma educação, neste sentido, com todas as pessoas. E pedia-te que perguntasses, que me desses qual é a tua opinião sobre isso, sobre como é que nós podemos aprender, educar as pessoas a saber cuidar do seu bem-estar através da luz. Uma das coisas que nós temos que perder o primeiro passo é perder as crenças limitantes, certo? É a primeira coisa. Nós temos uma série de crenças que nós vamos acumulando durante a nossa vida e que isso nos causa alguma dificuldade de humanizar esses espaços. E uma delas chama-se a cor da luz, certo? Se nós formos prestar atenção na luz do sol, ele começa num tom mais amarelado, depois ele fica muito branco e torna a voltar por um tom mais amarelado. E eu acho que nós devemos pensar isso a partir de casa e perder aquela crença limitante que se eu tiver uma luz muito branca no espaço, eu vou ter mais luz, eu vou ver melhor. E não é, eu não preciso disso. Eu posso ter uma tonalidade de cor que nós vamos chamar assim de neutra, vamos assim dizer, que é em torno aí dos 3.000, 4.000 kelvins, e ter uma boa visibilidade. Mas nós temos que iluminar as coisas certas e os locais certos com a atividade certa. Então, isso independe. Eu não faço um projeto de iluminação, independente para o que seja, se é para uma residência, ou se é até para... Agora tenho até um desafio, que eu estou fazendo um salão de festas. Eu não me foco apenas em utilizar luz branca.
certo? Mas eu posso fazer um mix de luz mais amarela, que são as lâmpadas incandescentes, aquela mais amarelinha, e tem uma luz mais neutra, e fazer esse mix, mas iluminar a coisa certa, certo? Então, isso cria o quê? Isso gera o quê? Gera uma autonomia por parte das pessoas, gera uma humanização também dos espaços, e gera, lógico, bem-estar e qualidade de vida, como é óbvio, porque nós vamos ter um conforto visual, nós não vamos ter luz que não vai nos encandear. Então, nós criamos um conforto, o conforto ambiental passa muito pela questão da luz. Não é só ter um sofá, não é só ter um sofá confortável, não é só ter uma lareira que aqueça o espaço, mas e a luz? Certo? E isso é o mais importante que eu acho. Além do espaço estar bem distribuído, ter um bom layout, também de pensarmos em relação à luz. Como a luz vai nos ajudar a sermos mais autônomos e a termos um conforto visual e uma boa qualidade de vida, que é o principal aqui. Ana, e podemos falar em diferentes tons, diferentes cores de luz para diferentes espaços da habitação, em função do que se faz nesse espaço? Pode sim, podemos sim, com certeza. Eu até Com estava a certeza. pensar... Só juntava aqui uma questão, porque realmente se esta questão da luminância e da cromância têm que estar equilibradas, não é? Sim. Que há à venda LEDs, por exemplo, alguns tipos de LEDs, que causam dano ocular. E, portanto, não se tem dado a devida atenção ao tipo de luz. Eu repartiria aqui, temos estado aqui a falar na parte da habitação, mas eu era capaz de juntar aqui um outro aspecto. Os estudos de luminância e cromância tiveram muitos estudos na época dos anos 60, 70, ligados às atividades profissionais. E, por exemplo, não se tem dado, na minha opinião, não se tem dado a devida atenção ao tipo de iluminação específica, e designadamente o jogo, não sei se depois a Ana quer discorrer um bocadinho sobre isto, o jogo que há entre as cores das paredes e as cores da luz que nos é colocada, e tanto quanto sei, o único país do mundo que trabalha esta matéria a sério são os japoneses. Aqui uma coisa é termos uma luz, outra coisa é ter essa luz refletida por um conjunto de espaços e de objetos. Isto tem, por exemplo, grande impactação ao nível da probabilidade dos acidentes profissionais. Perdeu-se muita coisa nos últimos 30 anos, eventualmente, sobre este assunto, e eu gostava de ouvir a Ana um bocadinho sobre, como disse muito bem, não é só pôr muita luz, não é? Até porque muita luz a dado momento começa a ser, isto é um U, não é? Isto é um U invertido, não é? A qualidade da luz, a quantidade da luz que vamos tendo, depois a partir de determinado momento, o seu benefício começa a cair, não é? Gostava de ouvir um bocadinho a Ana neste sentido dos tipos de luzes que há à venda, das cores, os Kelvins que falava há pouco, versus os ambientes em que ela está inserida. Olha, sem querer entrar muito nessa parte técnica, porque às vezes pode ficar um pouco cansativo, mas eu acho que essa é uma boa questão. E uma boa pergunta que você me fez, uma boa questão que você está pondo. A primeira coisa, o LED, todo mundo acha que o LED surgiu agora, que é uma luz dos anos 2000. Não, o LED surgiu em 1990, certo? O que aconteceu? O LED ainda era uma tecnologia em evolução, como é até hoje, certo? E muito caro na altura. Então, os profissionais mesmo da iluminação nunca pensavam que o LED ia ficar tão acessível como nós temos a acessibilidade aos LEDs hoje. O LED nos dá duas possibilidades, ou de ter várias temperaturas de cor,
que algumas lâmpadas não tinham, como, nomeadamente, a incandescente. A incandescente só tinha uma temperatura de cor de luz, ela é aquela amarelinha e não tem mais conversa. Como depois começaram a surgir algumas outras temperaturas, mas o LED veio, vamos dizer assim, ter um leque mais amplo. Temos também que partir de uma outra questão. O LED foi a tecnologia LED é para a lâmpada, é para o RGB, Red, Green and Blue. Só existem essas 3 em LED. Ah, mas como nós temos o LED branco? O LED branco é o LED azul, que leva um fósforo amarelo, e nós temos a luz branca. Então, essa coisa de LED branco não existe. O LED branco é produzido para nós termos LED branco. Então, quando se fala, o pico de luz azul que nós temos, é porque o LED branco é um LED azul e vai receber um fósforo para se transformar em branco, certo? E esse é o primeiro ponto. Nós temos que ter um cuidado em relação a isso, porque o LED branco é um LED azul. E ele vai ter um pico, se a gente for ver a curva do LED branco, ele vai ter um pico de luz azul muito grande. Isso é tão certo como nós estamos todos aqui, certo? O que nós temos que fazer? O LED veio dar a possibilidade de termos várias temperaturas de cor, do 2.200, do 2.000 até os 5.000, 7.000, os 8.000, os 10.000, certo? Depois, temos uma outra coisa que também é muito importante nós prestarmos atenção, é o índice de reprodução de cor. O que é isso? O LED está preparado para nós termos um índice de reprodução das cores dentro de um ambiente maior do que 80. Podemos chegar até o 100, que é a nossa luz do sol. Então, essa preocupação é fazer um mix dessas temperaturas de cor, sem causar encandeamento, sem ter excesso de luz, certo? Por isso é que já existem as tabelas de quantidade de luz dos ambientes para determinadas tarefas. A União Europeia utiliza uma tabela que é só para ambientes de trabalho, de workplaces, certo? Eu, baseado numa NBR brasileira, que trata da iluminação dos interiores, introduzi também na minha tese essa tabela, fiz um estudo junto com o meu co-orientador do que seria o ideal, e verificar também se essa quantidade de luz que a própria IES e a União Europeia coloca como sendo necessária, se não há um excesso de luz em relação a isso, certo? Então, por isso é que nós temos várias formas de estarmos medindo, como o caso do luxímetro, que vai nos dizer se aquela quantidade de luz não está excessiva para aquele espaço, partindo sempre do pressuposto que essa normativa vai me dar apenas o valor mínimo que eu tenho que ter no espaço, mas tem que ter o bom senso do profissional de não pôr um excesso de luz. E uma segunda questão é ver qual é que é o índice de reprodução de cor e o que nós estamos iluminando. E outra coisa também muito importante, Henrique, é ter essa preocupação de que a sombra também faz parte da luz. Nós não precisamos iluminar demais, mas nós precisamos fazer um jogo de luz e sombra para que nós possamos distinguir textura, distinguir os materiais e distinguir as próprias cores, certo? Não é bem distinguir, mas estarmos confortáveis com isso. Mas devemos pensar também, não é iluminar demais, é iluminar com peso e medida, mas trabalhando com a luz e com a sombra, porque a sombra também faz parte da luz. Ana, agora que falou nos azuis, nos tons de azuis, lembra-me uma outra questão. Não faz também sentido jogar com as cores da luz ao longo do dia? Ou seja, quando a pessoa... lembrei-me disso por causa da questão do azul, que tenho lido que não é fantástico para quem vai dormir
quem está a preparar-se para ir dormir, ter muita luz azul. Isso devia ser outro fator na preparação dos espaços interiores? Sim, sim, devia, e hoje já existem iluminações, tem a iluminação que nós chamamos de Tunable White, que tem todas as três principais temperaturas de cor, que nós podemos ir alterando na própria luz, para tornarmos um ambiente mais agradável. Em relação a isso de dormir, até é importante, porque há estudos, há estudos desenvolvidos, inclusive, para as crianças. Outro dia eu vi, já há um tempo, eu vi um anúncio na televisão, das crianças tomarem a melatonina para dormirem, e não precisa de tomar melatonina. Melatonina, o nosso corpo, essa hormona, o nosso corpo produz normalmente, é só nós termos cuidados de não virarmos noites, não ficarmos muitas horas acordados. O nosso organismo produz a melatonina. Como é que vamos fazer com as crianças para elas não tomarem melatonina para irem dormir? É questão apenas de ter uma iluminação, até nas escolas, ter uma iluminação com Tunable White, em que, quando as crianças estão se preparando para ir para casa, a temperatura de cor naquele espaço ir decaindo até o 2700. Para quê? Para elas ficarem mais relaxadas, chegarem em casa e irem dormir. E também com cuidado. Eu tenho visto, e isso para mim, assim, me faz uma enorme confusão, as crianças estarem sempre com telemóvel, com tablet, crianças que ainda não conseguem perceber como utilizar aquilo bem, mas as crianças já nascem com o telemóvel na mão. Não é bem assim, elas não nascem com o telemóvel na mão. Isso é questão dos pais de darem o telemóvel para que elas fiquem ali quietinhas e não nos aborreça, até eu conseguir fazer as minhas coisas todas. E eu acho que tem outras formas de se fazer isso. Se a criança chegar cansada, é o tempo de tomar um banho, já está relaxada, tomou banho, jantou, ela já está preparada para ir para a cama e já coloca para dormir e não precisa da Deixe-me interromper melatonina. só para esclarecer, para deixar claro. Portanto, esta ideia dos ecrãs à noite significa mais luz azul, não vai ajudar a criança, ou se calhar nem o Não. adulto, a dormir, é isso? Nem o adulto. Eu, normalmente, à noite, o meu telefone já fica mais ou menos resguardado, e na minha casa, normalmente, à noite, eu não tenho muita luz. Eu tenho a luz nos locais certos, mas já uma luz que vai me deixar relaxada. Porque se eu deixar também, eu viro à noite. Ainda mais que eu acho que eu produzo melhor à noite, então eu viro à noite trabalhando. Então, eu já tenho me cuidado em relação a isso e já tenho feito várias experiências. E já conheço clientes meus que, por exemplo, baniram, inclusive, o telemóvel do quarto. Voltaram de novo com o relógio normal, e baniram o telemóvel mesmo do quarto, porque acham que o telemóvel no quarto ele já causa algum incômodo a nível do sono e por ser um eletrônico. Tem pessoas que estão fazendo esse radical. Eu ainda não fiz, de vez em quando eu tiro. Se eu quero relaxar, se eu quero dormir e não quero me preocupar, eu costumo tirar o telefone do quarto, mas eu ainda tenho um agravante, eu ainda tenho família no Brasil e eu preciso ter, porque se houver alguma coisa, eles vão me chamar pelo WhatsApp e eu preciso estar atento para Mas dar. é isso que eu acho em relação a estas abordagens, vamos dizer, mais radicais. Vamos acabar com o telemóvel no quarto. Mas não é por acaso que as pessoas têm o telemóvel no quarto, é porque a vida moderna obriga as pessoas a precisarem de estar contactáveis. Nem toda a gente tem família no Brasil, mas muita gente precisa estar disponível, ou por questões familiares, às vezes profissionais também. Exato. Portanto, muitas vezes ouço essas ideias que me parecem românticas, mas pouco praticáveis. As pessoas precisam das facilidades que a tecnologia lhes dá.
É por isso que as usam. Você não é só para jogar, digamos assim. Não utilizavam, mas eu tenho, mas eu tenho o meu, eu ponho, mas é QB, mas o meu é uma questão pessoal, não é nem profissional, mas, por exemplo, eu sei de casos de médicos e de enfermeiros que têm por questões profissionais, porque vão ser chamados e precisam estar contactáveis, né? Se bem que muitas vezes eu não sei como é que se fazia quando tinha só o telefone fixo e ele estava contactável na mesa, né? Ninguém tinha o telefone fixo no quarto, pois não, acho eu. Exatamente. Olha, tem algumas pessoas que tinham alguns médicos que tinham o telefone no quarto justamente por causa disso, para no caso de serem chamados. Mas eu acho que a tecnologia está aí para nos auxiliar, mas nós temos que ser também QB, certo? Eu acho que tem que ter cabeça, tronco e membros para nós estarmos utilizando essa tecnologia. E a luz, mais do que tudo, a luz tem que ser vista dos parâmetros não só de não causar encadeamento da temperatura de cor, não tem luz a mais, nem luz a menos. Eu já fui em num restaurante que eu tive dificuldade de ler o cardápio porque a luz estava a menos, certo? E eu tive que ligar a lanterna no meu telemóvel e me senti bastante desconfortável com isso, certo? Então, eu acho que tudo é uma questão de peso e de medida, certo? Há países em que está muito adiantado essa questão da iluminação, esse cuidado com a iluminação, mas há países que não, que ainda não há uma preocupação em relação a isso, certo? Ainda é considerado quase um trabalho de luxo. Eu coloco qualquer lâmpada e para mim está tudo bem. Mas as coisas não são assim. Eu Tenho um acho bocado que a ideia que nós, em Portugal, das preocupações que temos derivam geralmente das normas europeias. E as normas europeias, por aquilo que me está a dizer, ainda não estão muito preocupadas ou não versam muito a questão da iluminação. não, da iluminação em espaços de trabalho, que é aquilo que o Henrique referiu, sim. Nos espaços de trabalho, sim. A norma europeia é muito precisa e ela não trata apenas do espaço de trabalho, ela trata de fábricas, de clínicas, de A escolas. nossa norma europeia ainda não tem as cromâncias definidas como, estava a dizer, por exemplo, o caso do Japão que tinha, em que cada profissão tem uma cor ambiente própria e que isso reflete, por exemplo, no preço dos seguros. Exatamente, Ou, por exatamente. exemplo, a importância de ter determinadas cores nas salas de aulas para facilitar a concentração. Exatamente, Quando exatamente, aqui é uma questão mais estética do que propriamente funcional. Há bocado estava a exatamente. ouvir a Ana falar sobre a iluminação nas escolas e estava mesmo a imaginar a escola do meu filho mais novo a baixar a temperatura da luz ao fim do dia. Não estou nada a ver isso a acontecer, mas pronto. Mas Não, olha, mas é existem então. até Sou mal Olha, feitio. sistemas Fernando, existem até software como da domótica que pode fazer isso quase automático, não há O problema é que necessidade. há muitas escolas em Portugal que nem aquecimento têm. Pois é, pois E, é. deixa-me ver. portanto, Nós temos que a acabar a escola nossa reflete a conversa. importância que o país dá à educação, É, que é muito exatamente. pequena. Completamente. Exatamente. Que é muito pequena. E Portugal e Espanha, com exceção da Catalunha, somos os países da Europa Ocidental onde nos últimos 250 anos se deu menos importância à educação. Exatamente. Devo recordar que quando se fazia o Tratado de Maria Alvismo em Portugal, em que dizia que os homens tinham que saber era caçar, fazer festas e beber copos de vinho, o objetivo dos burgueses europeus era dar escolaridade aos filhos. É. E essa é a diferença que ficou até hoje. Daí que temos os dirigentes menos cultos da Europa. Bem, Podíamos vamos. extrapolar isso também para os professores, mas não vamos fazer isso. Não, Vamos- temos de Até porque terminar. não nos podemos estender muito. Temos de terminar a Antes de nossa nada, conversa. queria dizer, Álvaro, dá-me licença só para dizer isto. Eu queria dizer que vamos deixar nas notas do programa um link para este livro que a Ana publicou com os resultados da sua tese de doutoramento, que versa estes aspectos que ela referiu-se, que me parecem muito interessantes.
Mas que, para além disso, e esta é a minha dica para acabarmos a seguir, para além disso, a Ana está a preparar um novo livro, que está na fase final de pré-publicação, digamos assim. Quer-nos É, dar umas dicas do que é que vai ser esse livro? esse livro vai ser um compilar da o livro que eu lancei pela editora da Universidade de Lusíada, especificamente a minha tese de mestrado, certo? Que eu fiz na Universidade do Lusíada com enfoque no design inclusivo. Esse livro vem desses estudos, porque eu fui desenvolvendo também alguns projetos de iluminação de lares de idosos, em que eu fui aplicando um pouco da minha investigação do doutorado. Esse livro vai ser o quê? Vai ser um mix da minha tese de mestrado, da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutoramento. Então, eu procurei fazer um livro mais leve e um livro que desse mais dicas, que fosse um livro acessível a todos. Eu não queria só na área acadêmica para investigação, mas um livro que fosse acessível a todos, certo? Então, é um livro até que eu faço algumas provocações, o próprio título dos capítulos, o Álvaro já viu o RAF do livro, o próprio título dos capítulos é uma provocação em relação ao que ao que eu vou falar naquele capítulo. Mas é mais um livro para ser acessível, é um e-book, não vou dizer que não vai, em algum ponto, ser impresso. Por enquanto, ele vai ser lançado como e-book, mas um livro que seja quase um manual de boas práticas mesmo, que nós podemos ter nos espaços, não só para quem já tem mais de 70 anos, mas até antes disso, porque eu acho que pensar nos espaços de uma forma global não é pensar só para os idosos, mas pensar para toda a vida. É casa para toda a vida, tá? Deixa-me só Ok. dar uma dica em relação a isto, até porque eu já tive a oportunidade de ver um bocadinho o livro. A sensação que eu tenho é que vai ser um daqueles instrumentos muito bons para nós aprendermos um pouco as bases essenciais e termos ali uma sensibilização para esta questão da gestão da luz como componente da gestão da vida e do bem-estar. E com dicas muito práticas, estratégias interessantes e com exemplos concretos. E, portanto, pode ser extremamente interessante para fazer aquilo que o Henrique há pouco estava a dizer, que é ajudar, dar contributos para uma educação com um determinado sentido, uma educação para o bem-estar, com as preocupações também de educação para a saúde e por aí fora. Isso parece muito bom, dicas para melhorar o bem-estar das pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É precisamente aquilo para isso que fizemos este podcast. Eu ia convidar a Ana a ficar connosco, até porque, portanto, pode alguém colocar alguma pergunta no Facebook e deixava esse convite. Enquanto isso não acontece, eu prosseguia com a rúbrica do Zé Alberto Pereira, que hoje, como eu disse, não pode estar connosco, mas está connosco em espírito e em vídeo. Eu ia, desde já, partilhar convosco a rúbrica dele. Ok, então muito bom dia. O meu nome é José Alberto Pereira e vou-vos falar um pouco sobre a luz na habitação. Não é a minha praia, de qualquer maneira, a ideia aqui assim é fazer uma abordagem um bocadinho fora da caixa sobre este efeito. E começamos um pouco de trás para a frente. Um dos efeitos que nós temos e que resulta do conflito ucraniano sobre a Europa é, objetivamente, o aumento exponencial quase dos custos de energia. Estes efeitos caíram-nos ao colo com uma forte incidência ao nível da fatura de energia, sobretudo da eletricidade, também dos combustíveis fósseis, mas vamos falar da eletricidade, e afetou os agregados familiares sob duas formas. Primeiro, através da energia que consomem domesticamente, e em segundo, através do aumento do preço dos bens e serviços que consomem devido ao aumento dos custos com energia na produção desses bens
desses bens e serviços. Podíamos falar alguma coisa a este nível, nomeadamente dizendo que devia haver alguma relação nestes custos, mas os mercados continuam a funcionar de forma livre, portanto, quanto a isso, isto é um dado que devemos considerar como uma constante. O custo da energia elétrica refletiu-se rapidamente nos orçamentos familiares e conduziu à única solução que a curto prazo se tornou eficaz, a poupança. E por este motivo, nos mercados imobiliários, a procura de casas com luz natural abundante voltou à ordem do dia, não apenas como medida potenciadora de bem-estar, mas sobretudo como medida indutora de poupança. Num país como Portugal, a luz natural é um recurso abundante e barato, que resulta, por exemplo, no facto de 80% da energia consumida no nosso país em 2022 ter tido como origem fontes renováveis. Por outro lado, a procura de luz natural é um objetivo que tem guiado as sociedades ao longo dos tempos, estudada e implementada por diversas civilizações. Largas janelas, portadas, terraços, claraboias, alpendres, tetos de vidros são visíveis em todas as sociedades e arquiteturas, e a luz natural tem um papel determinante no bem-estar dessas pessoas. Especificamente, no caso da China, o Feng Shui é uma antiga prática chinesa que harmoniza as energias individuais com o ambiente que as rodeia e tem na luz natural um dos seus elementos básicos, aplicando-a na orientação de edifícios e estruturas que eles denominam espiritualmente significativas, como habitações, túmulos, mosteiros, palácios e outros. A pouco e pouco, a construção massiva que resultou na invasão das cidades pós-revolução industrial tem vindo a dar lugar a novos modelos habitacionais cada vez mais user-friendly, eco-friendly, descontraídos e, sobretudo, inteligentes, recorrendo à tecnologia e à transformação digital que vai estando também ela em grande evolução. Domótica, situações equivalentes. Estes são um bocado os conceitos, ou os pilares subjacentes ao conceito de Smart Cities, cada vez mais em voga um pouco por todo o mundo. Isto também tem um bocado a ver com aquilo que é a mentalidade das pessoas hoje em dia, que preferem cada vez mais um estilo de vida que preserve as condições naturais do planeta e que use essas condições naturais sem as danificar. E pronto, isto era mais ou menos aquilo que eu tinha para dizer hoje. Desejo a todos um bom fim de semana e até à próxima semana. Portanto, o Zé Pereira vem-nos falar do Feng Shui e do papel da iluminação. Henrique, sei que não vens falar de Feng Shui, mas tens um anúncio interessante para fazer. Queres começar? Talvez possas pôr no ar o link do site, dar notícia de... Espera aí. Sim, continua que eu vou procurar. Dar notícia de que no início agora do próximo mês de março, no Egito, em Alexandria, dias 7, 8 e 9, vai decorrer o Fórum Mundial das Aprendizagens. Pela primeira vez vai ser feito com dedicação à educação para a saúde. E é um momento importante. É um momento importante, não por eu estar ligado intimamente a esse evento, obviamente, mas é importante porque a Unesco e o Conselho da Europa optaram por fazer o alto patrocínio deste fórum. Isto significa que dois grandes órgãos internacionais, como são a Unesco e o Conselho da Europa, quiseram projetar a importância da educação para a saúde de uma forma nova, e isto vem muito na linha do que, uma vez poderemos fazer um programa sobre isso, em setembro passado o Tedros Ghebreyesus, o diretor-geral da OMS, veio apelar ao novo paradigma, e nesse novo paradigma que é necessário para o mundo, paradigma da educação, já se entende, é necessário substituir o curativo pelo preventivo. Nós vamos ter, talvez ponhas aí o programa, talvez, para mostrar um bocadinho às pessoas. Quem se quiser, aí em cima tens aí uma caixa de diálogo que é o programa, aí na barra preta.
Exatamente, muito obrigado. E mostrar um bocadinho o que é que se vai passar. Portanto, vai haver um endorsement internacional de grandes organizações, como estava a dizer, não só ao patrocínio, digamos, da Unesco e do Conselho da Europa, mas depois também de outras grandes internacionalizações. Temos aqui a diretora de Educação do Conselho da Europa, temos um dos diretores de topo da OMS, o Tim Nguyen, o coordenador da preparação pandémica, temos o David Achuarina, que é o coordenador da Unesco para a Educação ao longo da vida. Depois temos, por exemplo, a ICAI, a maior órgão mundial da educação, etc. Grandes organizações internacionais que vão falar exatamente como endorsers desta necessidade de mudança de paradigma e passarmos do curativo ao preventivo. No dia 8, Dia Internacional da Mulher, vão existir 6 workshops dedicados a 6 temas fortes da problemática hoje em dia. O problema da saúde da mulher e das raparigas, que é algo que tem estado muito abandonado, ou pelo menos não suficientemente trabalhado, em que é essencial discutir as especificidades que há na abordagem da formação da saúde para as mulheres e raparigas, onde há muita coisa a ser discutida, desde a saúde reprodutiva à saúde, uma coisa que se começa agora a discutir muito, que é a chamada pobreza menstrual, aos problemas das doenças sexualmente transmissíveis, o problema pelo papel que a mulher assume na saúde da família, o papel de mãe, o papel de cuidadora, etc. O ateliê número 1, se puder expor, dedicado a uma outra grande problemática da atualidade, que é o problema da saúde dos migrantes e refugiados. Nós, neste momento, no mundo, temos dezenas de milhões de migrantes e de refugiados, temos o maior número de sempre. É um fenómeno que só está a começar e, em breve, nas próximas décadas, os migrantes climáticos, os migrantes económicos, os refugiados de guerra, serão seguramente mais de 100 milhões. E, portanto, é necessário começar a refletir fortemente, quer para as respostas no imediato, quer para aquilo que se avizinha, vai ser um tsunami de situações nas próximas 2, 3 décadas. E um terceiro ateliê, o 3, e os 3 são de manhã, são paralelos, dedicado ao problema da doença crónica, que verdadeiramente ninguém tem trabalhado de uma forma sistemática. Durante a tarde haverá 3 outros ateliês para as zonas que não são normalmente abordadas, porque, a verdade se diga, a medicina, a enfermagem, a farmácia são ciências que estudam os ocidentais e dos ocidentalizados, que são 15 a 20% da humanidade. E pouco é estudado os restantes 80%. Portanto, mas são sítios onde se fazem trabalhos fantásticos e onde nós próprios ocidentais temos muito a aprender. E, portanto, haverá um workshop sobre a problemática da educação para a saúde em África, outro para a América Latina e outro para a Ásia. No total, teremos 59 palestrantes digamos, há depois no último dia, uma sessão institucional na própria Biblioteca de Alexandria, onde será lida a declaração que vai sair deste Fórum Mundial. E, portanto, o grande objetivo é chegarmos ao final com uma declaração internacional onde se afirme a importância da educação para a saúde a uma escala mundial, que, por sua vez, estas organizações se comprometem a reproduzir nos seus trabalhos. Deixa-me perguntar uma coisa, por favor. O site passou, sem eu querer, de inglês para francês e para inglês e para francês. Isto pode ser relevante para quem queira assistir. Qual é a língua em que isto vai acontecer? Ele vai decorrer nas 2 línguas, mas tem tradução para conforme... ou seja, os palestrantes vão falar ou em francês ou em inglês, mas tem tradução para já garantida mútua, não é? De francês e inglês, para arábico, dado que isto se passa num país árabe, não é? Embora aí não será mais um consumo local e para outros países árabes, e para chinês, que na medida em que isto tem esperamos que tenha um forte impacto na China. E, portanto, calculo que o arábico e o chinês não sejam as línguas da nossa prioridade de conhecimentos, não é? Mas há francês e inglês. Devo também dizer que há 500 vagas gratuitas para inscrição online. Claro que o presencial é pago, como todas as conferências,
Pois eu Mas- ia perguntar, é preciso ir ao Egito para assistir ou há Não, participação online? não. Um dos objetivos, uma das inovações que este é o 7º Fórum Mundial, uma das inovações que este fórum tem em relação aos anteriores, que eram presenciais e eram muito pesados em termos de deslocação, é o objetivo de tentarmos reduzir em 90% a pegada ecológica. E, portanto, uma das formas de redução da pegada ecológica foi fazer o máximo possível de participação digital. A tradição era irem pessoas de toda a parte do mundo assistir ao fórum. Neste momento, a nossa aposta, na medida do possível, para além dos palestrantes, é evidente que têm que se deslocar, e mesmo assim os endorsers não, já vão fazer por digital também. Além dos egípcios e de mais algumas pessoas que estão a fazer doutoramentos nesta área, que querem estar presentes até para networking, e dos palestrantes, a tentativa é de que não tenhamos mais do que 100 pessoas a fazer viagens ao Egito para participar no fórum e tudo mais possa ser feito por via digital. E, portanto, as pessoas podem se inscrever, podem participar na totalidade do evento, podem participar só em ateliês, por exemplo, que sejam do seu agrado. O terceiro dia não está garantido que haja uma transmissão total, na medida em que há restrições a Biblioteca de Alexandria é um órgão de Estado no Egito e depende diretamente da presidência. E, portanto, a emissão a partir de lá, o mais certo é não acontecer, mas pelo menos a parte, digamos, do primeiro e do segundo dia, essas sim estão completamente garantidas. Sim, a transmissão online não inclui a excursão e o jantar, pois não? Não, isso Pena. é uma opção, mas que curiosamente não, fruto desta redução que houve da pegada ecológica, na realidade vai-se fazer com um número extraordinariamente pequeno de pessoas. E eu, para dar o exemplo, não vou participar, por exemplo. Ok, muito obrigado, Henrique. Não sei As pessoas podem ir ao se há mais site. uma coisa que queres acrescentar sobre isto? Não, as pessoas podem ir ao site, inscrevem-se, podem se inscrever gratuitamente, recebem um link de acesso e esse link dar-lhe-á acessibilidade a todas as comunicações do primeiro e segundo dia, veremos no terceiro, embora a expectativa seja de que não ocorrerá. Ok, São por via digital. ok, muito bem, muito obrigado, Henrique. Haverá depois em gravação. Ok, isso também é relevante. As pessoas podem depois ver a gravação do que não tiverem a oportunidade de assistir em direto. Sim. Vai estar no Ok, Facebook, isso também vai é estar, relevante, sem dúvida. vai estar no LinkedIn e no YouTube. Ok, antes de acabarmos, porque está na hora, queria perguntar então ao Álvaro, o que é que aprendeste hoje para melhorar a tua vida? Epá, interessante. É uma coisa que vale a pena nós esclarecermos sempre. Aprender é um processo que ocorre dentro de nós, por junção de novas experiências e de construções em função dessas novas experiências. E eu gosto muito de referir que aprender é uma coisa que o Edgar Morin tem falado constantemente. E o paradigma, que há pouco o Henrique estava a falar, a mudança de paradigma, e que também o José Pereira, na prática, acabou por trazer para aqui, é uma jornada de transformação, uma jornada de aprendizagem. E que, claramente, naquilo que tivemos aqui a ver hoje, luz e energia estão intimamente ligados e têm que ser também pensados numa lógica de poupança e de economia. Portanto, tudo isto está intimamente ligado. Há, de facto, uma mudança de paradigma, nomeadamente na forma como valorizamos as coisas, e a questão da educação é crucial na criação de novos valores, de novas prioridades na nossa vivência coletiva e no nosso bem-estar. Portanto, educação, aprendizagem e saúde, para mim, são três coisas que são suportes essenciais para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar, e felizmente foram tocados. E depois aqui a luz é um elemento importantíssimo porque representa segurança, representa conforto, representa também algum aumento de produtividade em determinados contextos, redução de doenças, nomeadamente oculares ou visuais, digamos assim, e tudo isto pode ser gerido e pode ser bem gerido. Se calhar vale a pena começarmos a dar mais atenção a esta componente
porque ela é essencial, como, por exemplo, se viu pelo caso das escolas. Nas escolas, então, seria um investimento crucial, mas mesmo crucial. E depois também, no final do ciclo de vida, nas ERPs, ou quando nós estamos um pouco mais velhos e temos algumas dificuldades, mas mantemos-nos em casa, como tudo isto pode e deve ser gerido e pode gerar tranquilidade, harmonia, evitar problemas de vários tipos, e aumentar muito a qualidade de vida ao longo da vida. E, portanto, termos aquilo que muitas vezes nós defendemos naquela cooperativa que criámos, o lado bom, aquela cooperativa de bem-estar para a população mais envelhecida, e onde a Ana Cristina também colabora. E nós defendemos a ideia que viver é preciso ganhar qualidade de vida nos anos de vida. E a luz, aliás, temos conversado muito e trabalhado muito esta questão, a luz e o espaço são elementos essenciais para esta construção de uma vida positiva e do aumento da longevidade. E, portanto, aquilo que nós às vezes temos disponível depois com o conhecimento que a Ana Cristina tem, que o Henrique também revelou claramente nestas matérias, este conhecimento todo que está disponível e que nós muitas vezes tendemos a desaproveitar, se nós mudarmos este desaproveitamento, passarmos a aproveitar, arriscamos a ter melhores condições de vida e bem-estar em muitos contextos fundamentais para a nossa vida feliz. E acrescento eu, só para te calar, que temos que acabar, acrescento eu, repetindo o que já disseste antes, com um investimento com pouco significativos. Muitas vezes são a parte menos importante do investimento numa habitação. São seguramente uma parte muito pequena de tudo aquilo que a sociedade gasta atualmente na economia de bem-estar, e que podem ter realmente um efeito muito palpável, muito significativo na qualidade de vida das pessoas. Queria agradecer a todos, porque temos que fechar, agradecer a todos terem dedicado esta parte da vossa manhã de sábado a este podcast. Agradecer ao Álvaro, ao Henrique e à Ana, obviamente. Agradecer também a participação em diferido do Zé Alberto Pereira. Queria agradecer a assistência técnica fundamental da Criavosoft, agradecer ao Hugo pelo tema musical que não ouvimos do início, e agradecer a quem assiste. Voltem sempre, para a semana estamos de volta com outro tema, e como diriam os Monty Python, algo completamente diferente. Vamos, portanto, falar daqui a algumas semanas. Mas continuarás connosco em diferido, não é? Sim. E por boa razão. Exato. Eu espero que sim. Vai correr bem, de certeza. Queria só, antes de fechar, então, voltar a pedir a quem nos vê o favor de procurarem na plataforma que estão a usar para ver, ou para ouvir, ou para ler este conteúdo, há onde encontrar um botãozinho que diz subscrever, seguir, qualquer coisa, e carregar nesse botão vai-lhes permitir serem avisados quando houver novos episódios, não perderem episódios, e vai-nos permitir a nós sermos muito melhor tratados pelos algoritmos das redes sociais, que dão-nos logo outra relevância. Subscrever, partilhar, é isso o que mais podem fazer para apoiar este podcast, e até para a semana. Muito obrigado. E mais uma vez, obrigado, Cristina. Ana Daré, obrigadíssimo pelo teu contributo. Obrigada. Henrique, fiquei extremamente interessada. Isso é muito interessante a gente falar nessa abordagem que você fez, dessa nova preocupação em relação a não ter uma medicina curativa, mas uma medicina preventiva. E isso é realmente o que eu sempre penso que é o melhor. É preferível a gente prevenir do que depois estar tendo que tratar. E a minha irmã é enfermeira, e ela, quer dizer, continuou com a base da enfermagem, mas hoje está trabalhando com a medicina tradicional chinesa, justamente porque ela começou a entrar em divergência com os hospitais que ela trabalhava. Ela dizia sempre que a medicina tem que ser uma medicina preventiva e não curativa, não é na hora que está com a doença, porque com a doença é muito mais difícil de termos um bom resultado do que se prevenirmos até chegarmos lá. Eu acho é mais fácil não partir a perna do que curar a perna partida, é isso que está a dizer. Exatamente. Eu só substituí ao termo medicina por saúde, porque a saúde a gente às vezes esquece, mas a saúde são 800 profissões. Exatamente.